tarde, meus amigos, meus irmãos do Leopoldo Machado. É uma alegria estarmos aqui para esse papo fraterno da tarde de hoje. Nós escolhemos como tema aquela frase do Cristo: não se atemorize, não se atemorize. Ela vem justamente daquele momento em que Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós, os homens, guardamos certas sombras dentro de nós mesmos. Sombras como o medo. O medo é uma dessas sombras, né? Jesus aconselha a não ter medo. João escreve: o temor não é de Deus. Aquele que teme ainda não se aperfeiçoou no verdadeiro amor. Ainda não se aperfeiçoou no verdadeiro amor. Porque aquele que ama não tem medo de nada. Não é? Não teme coisa alguma. Outra sombra que Jesus fala é a dúvida. São inimigos que nós armazenamos na alma. Homem de pouca fé, por que duvidastes? Por que duvidastes? A dúvida é outro inimigo. A ansiedade é outro inimigo que nós acumulamos na alma. Não andeis ansiosos, não andeis ansiosos, né? Jesus faz esse enfoque. O outro, a preocupação. Não andeis preocupados com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir. Esses inimigos, eles estão na alma, mas é preciso vencê-los. E como vencê-los? Como deblaterá-los do interior de nós mesmos? Não é? A receita está também no Evangelho de Jesus. Jesus nos apresenta o amor. O amor. Esse sentimento é capaz de vencer tudo. Tudo. Haja vista aquelas colocações de Paulo, não é? Se eu não tiver amor, né, serei como sino que retine. Não é? Como sino que retine. Mas o amor, ele está na essência, na íntima essência do homem. Jesus aponta para isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem muito bonita do espírito de Fenelon, que ele vai nos dizer isso. O amor é de essência divina. Deus colocou no fundo dos vossos corações, do primeiro ao último, a essência, a centelha desse fogo sagrado. E ninguém pode roubá-lo de vós. Esse fogo vivaz, porque ele foi vos dado por Deus. Está na íntima essência do homem, né? É por isso que nós aprendemos na doutrina que existem duas asas com as quais o espírito alça voo, né? A sabedoria e o sentimento, o intelecto e o sentimento, o amor e a inteligência, né? São propriedades da alma. Na doutrina espírita, nós aprendemos que o espírito é uma centelha divina, não é? É um foco de inteligência, e que isso está em nós. Essa inteligência em nós, ela é patrimônio divino no homem, né? A gente já nasce com a inteligência. E a inteligência, ela é infinitamente poderosa. A mente humana, ela é infinitamente poderosa. Os próprios espíritos vão nos dizer, vão nos ensinar, que quando nós pensamos, nós plasmamos, nós criamos imagens psíquicas. Veja, que informação fantástica. Você pensa, você cria. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer aquilo que a mecânica quântica vem demonstrando nos dias de hoje, que é o observador quem cria a realidade. É a mente
que a ciência chama de consciência do observador, quem colapsa a função de onda. O que é que isso quer dizer? Que o universo, existe um campo de força que na doutrina espírita nós conhecemos por o fluido cósmico universal, e que a ciência chama de vácuo quântico, não é? É onde estão o reservatório da natureza, né? Esse reservatório, ele está aí para além da dimensão do espaço e do tempo, dimensão do espaço e do tempo na qual nós vivemos. Então a mente, ela colapsa a função de onda, não é? E materializa a partícula. Ou seja, a mente humana, ela está emaranhada com esse reservatório. Eu penso, eu crio. Isso é uma coisa fantástica. Não é mesmo? Uma coisa fantástica. Então, nós aprendemos que tudo que você incorporar ao eu sou, que é a sua porção divina, que é a centelha divina em você, que é o foco de inteligência em você, tudo que você incorporar a eu sou alegre, eu sou próspero, eu sou bom, tudo que você incorporar, eu sou, crendo nisso, aquilo acontecerá na dimensão em que você vive. Isso é uma coisa fantástica. Jesus é quem nos diz isso. Tudo quanto pedires em oração, crendo, assim vos acontecerá. Tudo, se tiveres fé de um tamanho de um grão de mostarda, dirás àquela montanha, sai daí e lança-te ao mar. E se não duvidares em teu coração, veja que Jesus chama atenção para a dúvida. A dúvida, ela neutraliza o fato, ela corta o fenômeno. Nós devemos crer com todas as forças do nosso ser, não é? Então, a doutrina mostra e nos ensina, nos fala de uma reforma interior, de uma reforma de dentro do homem, uma reforma interior. Conhecermos-nos a nós mesmos, isso vem lá da Grécia Antiga, né? Do frontispício de Delfos. Homem, conhece-te a ti mesmo. Em que consiste o conhecimento de si mesmo? Quem eu sou? Quem, na verdade, nós somos? Nós somos a matéria, não é? Ou, além da matéria, existe algo em nós? As experiências, e Kardec demonstrou isso satisfatoriamente, porque chamou a pessoa que já havia morrido e ela veio. Ele perguntou e ela respondeu, né? Mostrando que no homem existe algo mais além da matéria, algo mais além do cérebro. E nessa experiência a gente vai ficar sabendo que o cérebro é o veículo através da qual a mente se manifesta, não é? Mas o pensamento não vem do cérebro, vem através do cérebro, essa máquina fantástica, não é? Essa máquina fantástica. Então, geralmente nós aprendemos, e isso é cultural, é uma herança judaica, cristã, de adorarmos e cultuarmos um Deus de fora. Jesus aponta para o Deus de dentro, que são aspectos do mesmo Deus, aspectos de Deus, um Deus transcendente e um Deus imanente. Jesus aponta para o interior do homem, o Pai está em vós. Essa informação do Cristo, ela é fantástica, porque se ele nos diz que o Pai está em nós, tudo que Deus é meu. Ele está em mim, a sua essência está em mim. Quando nós nos conscientizarmos do que é essa essência de Deus em nós, nós teremos dado um passo fantástico, né, na direção da verdade.
Por quê? Tudo que Deus é meu. Tudo que Deus é, os atributos da divindade estão na minha essência, na minha íntima essência. Essa essência de Deus em mim, ela é saúde plena. Por quê? Porque Papai do Céu não adoece. Deus não pode adoecer. Essa chama em mim, ela é de saúde plena, de pura saúde. Eu não posso adoecer, eu posso estar doente, mas a minha íntima essência, ela não é doente, não é? Então, os estudiosos nos orientam, e os espíritos também, a acreditar nessa presença, essa presença curadora e restauradora no meu íntimo ser. Há uma presença curadora e restauradora no meu íntimo ser. Então você tem que pedir que essa presença faça uma varredura em todas as células do seu ser, em todas as células do seu corpo físico e do seu corpo espiritual. Não é? Porque se Deus está em mim, a vida em mim é Deus em mim. A minha vida é Deus em mim. Significa dizer que todas as células do meu corpo físico e espiritual, que todas as moléculas do meu corpo físico e espiritual, que todos os átomos que constituem o meu corpo físico e o corpo psíquico, o corpo espiritual, eles vivem a vida de Deus. A vida em mim é Deus em mim. Logo, todas as células do meu ser vivem e vibram a saúde plena de Papai do Céu que está em mim. O Pai está em mim. Tudo é possível àquele que crê nisso, nessa verdade. Nós somos educados a pedir sempre a Papai do Céu fora, não é? Mas Jesus nos ensina e aponta, e a doutrina espírita nos ensinando a nos reformularmos intimamente para dentro. Há uma força, há um poder interior no homem. Há um poder interior no homem. Tudo, a verdade é a verdade. Ela não muda, ela pode ser dita de várias maneiras. A maneira com que eu sinto gera uma frequência vibracional em derredor. E essa frequência é a frequência que eu mando para o universo. Tudo que vai, volta. Tudo que vai, volta. Então eu tenho que me encher de coragem, de pensamentos positivos. Não é isso? E a vontade, ela é de fundamental importância. Querer é poder, não é? Querer é poder. Mas nós aprendemos que querer, só querer, é como se você tivesse a semente, e desejar, ansiar, que são sinônimos de vontade, da sua vontade, não é? Ter vontade firme naquilo é como se você dispusesse da semente, do solo fértil, da chuva e do sol. Só precisa acontecer. E a mente humana, ela é de fundamental importância, porque é o observador quem colapsa a função de onda. O que é que isso quer dizer? Que tudo aquilo que você desejar veementemente vai se materializar na dimensão que você vive. Os espíritos nos dizem isso, porque aquilo que você pensa, você cria, você plasma. E como a mecânica quântica vem dizer que é o observador quem cria a realidade, porque a partícula, em experimentos, ela se materializa, ela
vive como onda no universo, mas ela passa a ser partícula a partir do momento em que ela é observada, ou seja, em que a mente atua na partícula. Como estávamos dizendo, as partículas do reservatório do universo, desse campo vibracional de força, de força zero, de campo vibracional de força zero, de onde tudo se inicia, né? Desse reservatório do universo, elas estão emaranhadas à mente humana. Aquilo, então, vem uma questão muito interessante aqui. Por que é que eu estou doente? Afinal, por que é que eu estou doente? Se a minha mente tem esse poder de sanear, de curar, existe essa presença curadora em mim, não é? Então nós devemos mentalizar, como eu vinha dizendo, nessa presença curadora e restauradora dentro de nós, para que ela faça uma varredura, recompondo todas as células que por acaso estejam doentes no nosso organismo. Eu tenho esse poder. Eu tenho, depende da minha vontade, de querer isso. De querer isso. Só basta querer e o fato acontecerá. E o fato acontecerá. A doutrina, ela vai nos ensinar justamente isso. A necessidade de fazermos o bem, de escolhermos sermos bons, pensarmos positivamente. Positivamente. Então, aquilo que você associa ao seu eu sou, à sua íntima essência, crendo, é questão de tempo que ela vai se materializar na dimensão em que você está, né? Isso é uma coisa fantástica. Isso é uma informação extraordinária que Jesus nos traz, não é? Então, nós temos que desenvolver em nós o sentimento do amor, não é? Porque quando você ama, você irradia a sua frequência vibracional, ela se expande e ela entra em contato com as frequências elevadas do universo, né? Nessa interação da nossa mente com as mentes que regem a vida, que governam a vida, que mandam na vida, não é? Essa essência, ela está em mim, ela está em você, ela é real, ela não é uma ficção, não é? A presença de Papai do Céu em nós, é Jesus quem nos diz, o Pai está em vós. Compete a nós descobrirmos. A doutrina espírita nos traça as coordenadas para essa realidade, não é? É por isso que os espíritos nos apontam os nossos inimigos, essas sombras que elas estão dentro de nós, mas aponta também o caminho através do qual nós atingiremos essa centelha divina. E qual é o caminho que o Cristo nos ensina? O amor, a compaixão, a piedade, a misericórdia para com o tormento alheio, para com a dor alheia. Nós precisamos sair de nós em socorro do próximo, na ajuda do próximo, não é? É semeando o bem hoje que o colheremos amanhã, não é? E me lembrei aqui de uma poesia linda que tem no livro Antologia dos Imortais, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. O autor espiritual é Adolfo do Amaral Ornelas, Adolfo Oscar do Amaral Ornelas. A poesia, o título da poesia é Ouve. Ele diz mais ou menos assim: escuta, enquanto a paz da oração te domina, qual melodia excelsa a fremir, doce e mansa, a quem padeça e morra à míngua de esperança,
rogando amparo em vão no lençol de neblina. Escuta, a sombra tem voz que clama e desatina, é a provação que ruge, a dor que não descansa, desce do pedestal da fria segurança, transfigura a bondade em fonte cristalina, estende o coração, serve, instrui, alivia, das sementes sutis de ternura e alegria, prepararás agora o jardim do futuro. Um dia voltarás à pátria de onde viestes e apenas colherás na luz do lar celeste o que dás de ti mesmo ao solo do amor puro. Bom, meus amigos, era isso o que eu queria dizer na tarde de hoje. Muito obrigado pela atenção. Um grande beijo a todos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus por mais um dia e agradecer por mais uma oportunidade de estar vivenciando o seu Evangelho. A mais bela das realidades da vida é o amor, que é também a essência dos ensinamentos de Jesus. Que Jesus possa nos amparar e nos iluminar hoje e sempre. E Ele nos ensinou que nos amasse uns aos outros como Ele vos amou. Então, vamos fazer a nossa parte, amar aos nossos irmãos. Que Jesus ampare essa nação, que nos proteja, que nos possa sair mais fortalecido no nosso dia a dia. Fique conosco, hoje e sempre, que assim seja.